Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo então o último vídeo da nossa aula sobre transferência de massa, na qual vou apresentar algumas aplicações em engenharias deste processo. Então, o primeiro deles é o processo de destilação. Então, um dos processos de separação mais frequentemente utilizados na indústria química é esse nosso chamado processo de destilação, que também às vezes é denominado ou recebe a nomenclatura então de destilação fracionada ou fracionamento. E ele trabalha com qual relação? Ele trabalha com a diferença de volatilidade, certo? Então, em um processo de destilação, a fase de vapor, ou seja, um corpo em estado na fase de vapor, entra em contato com a fase líquida. Então, ocorrendo a transferência de massa do meio líquido para o vapor. Então, você tem ali a questão da volatilidade entre o estado de vapor, o estado gasoso e o estado líquido. Então, neste processo, o líquido e o vapor apresentam os mesmos componentes, mas em concentrações distintas. Então, você vai fazer que ocorra essa transferência trabalhando com essas diferentes fases, a fase gasosa e a fase líquida, já que elas vão ter uma diferença de volatilidade. Perfeito? Um outro processo são os processos de secagem. Então, você tem o processo de secagem, ele vai trabalhar com a migração ou transporte da umidade, transporte então de massa, do interior dos materiais. E ele pode ser observado de diversas formas, ou mesmo de combinação de alguns movimentos, né? Então, a gente pode ter a difusão de líquido e de vapor. Nesses movimentos são causados normalmente ali, então, pelo que a gente já conhece, que é o gradiente de concentração de umidade e pressão. Você vai ter ali um meio que você tem maior umidade para um meio de menor umidade, isso vai acontecer a difusão, então, você tem maior concentração, menor concentração, e ele pode ocorrer de algumas outras formas. Nós temos ali alguns tipos de secagem, que são as chamadas secagem estacionária, quando não ocorre a movimentação do material durante o processo de secagem, geralmente utilizada no processo de secagem de grãos com silos secadores. Então você não tem a movimentação do material, ele é deixado condicionado e vai acontecendo o gradiente de transferência de concentração dessa umidade. A secagem contínua, nesse processo o material ele entra úmido e é mantido em contato com ar quente, possibilitando assim a perda de água e seu aquecimento. Claro, isso para quando você pode aquecer o material sem danos. Perfeito? Então a estacionária, você deixa ele simplesmente ali fazendo a transferência de massa através do nível de concentração. A secagem contínua, você usa um processo de aquecimento, o ar quente passa por esse material, então você vai gerar correntes convectivas, térmicas, que auxiliam a transferência, mas disso desde que o processo permita, o material permita esse processo de secagem. E a secagem intermitente, então que se trata de um processo descontínuo, no qual há um período de aplicação de calor e de interrupção. Neste processo, o calor é controlado para evitar a degradação térmica de materiais sensíveis ao calor. Então, a gente pode estar utilizando aí, dependendo do material, tipos de secagem distintas, com ou sem a passagem de calor ou forçando a convecção através de um pressurizador, de uma ventoinha, ou mesmo deixar apenas pela concentração de umidade. E temos também a questão da absorção e da adsorção. Então, o que se trata da absorção? A absorção ela vai envolver o transporte ou a transferência de um componente solúvel de uma fase gasosa para um absorvente líquido. Então você está trabalhando com a fase gasosa e a fase líquida. Enquanto a adsorção é um processo de adesão das partículas de um fluido a uma superfície sólida.
Perfeito? Então, quando você tem ali um meio gasoso ou um meio líquido em contato com uma superfície sólida, você vai ter a presença do processo de adsorção. Então, o processo de adsorção ele é muito utilizado em elementos filtrantes, como os à base de carvão ativo. Mas, de forma geral, os materiais porosos são bons adsorventes. Então, eles vão apresentar essa adesão das partículas do fluido sobre a sua superfície. Então, nós temos aqui um filtro de carvão ativo, muito utilizado para tirar, por exemplo, CO2, ou a emissão de monóxido de carbono, dióxido de carbono pelas indústrias. Então, é um elemento filtrante para você não jogar tanto material assim na atmosfera. Então, ele vai adsorver parte dessa concentração, vai ficar retido, vai ficar, então, aderir a essa superfície. Processo de adsorção, então as moléculas vão aderindo à superfície sólida, e o processo de absorção, você vai ter o transporte absorvendo, então o material líquido vai absorver esse nosso solúvel na fase gasosa. Perfeito? E o último processo que a gente vai estar vendo é o processo de extração. Então, o processo de extração ele é um outro processo de separação, assim como a destilação, aí para compostos, que consiste em transferir uma espécie na fase em que se encontra, dissolvida ou em suspensão, para outra fase líquida. Então, o que nós temos aqui num processo, aqui nessa nossa representação? Nós temos aqui um componente orgânico na água. Né? Então, aqui você tem uma concentração grande de um componente na água. É adicionado a esse meio um solvente também orgânico, né? Fase de solvente orgânico, e através de uma agitação agitação mesmo, mistura, você vai gerar uma transferência dessa massa orgânica para esse outro solvente através da diferença de concentração entre eles. É importante que esses dois, a fase aquosa e esse solvente, eles têm que ser immiscíveis, ou seja, eles não podem se misturar. Tá? Então você, por exemplo, óleo e água, meios immiscíveis. E no final, você vai ter a parte de extração. Então, você vai ter um meio, que é a fase aquosa, com uma menor quantidade de concentração desse componente orgânico, e o meio que você tinha o solvente, que foi colocado com a maior concentração. Então, houve ali a extração desse componente daquele meio que nós tínhamos com maior concentração anteriormente. Pessoal, espero que esses vídeos ajudem vocês ao entendimento dessa nossa última unidade. Aguardo vocês na nossa aula. Grande abraço. Fui!